Amigos do cooperativismo, o Momento Coamo está no ar e hoje nós temos a satisfação de receber um dos parceiros mais antigos da história da Coamo, que é um representante da Jacto. E nós estamos falando aqui da família Nishimura. E nós estamos recebendo aqui o seu Jorge Nishimura, um dos filhos do seu Shinji Nishimura, um pioneiro que revolucionou a agricultura, que chega ao Brasil em 1932 com 21 anos de idade, buscando uma vida melhor. E a Jacto, você sabe, impregnada essa máquina aí, essa marca dessa máquina aí nos campos aí das propriedades do Brasil e do mundo, principalmente para você com a marca do pulverizador. E a inspiração do nome, segundo a história, veio realmente do rastro deixado no céu pelos aviões a jato, uma imagem que indica progresso, tecnologia e modernidade. Aí vem o nome Jacto. Seu Jorge, alegria em poder receber o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente o seguinte: o seu Shinji Nishimura tem é um ícone, né? Uma lenda que tem toda uma história. O que o senhor pode dizer do seu pai aqui para nós? Bem, primeiro quero agradecer pelo convite de estar aqui falando com a família Coamo. Quando eu falo do meu pai, e a gente olhando já, meu pai chegou ao Brasil em 1932, como já foi dito, né? E ele foi a pessoa que plantou a Jato, que deu início a Jato, né? E quando a gente olha, passados já 76 anos de história, a gente ainda enxerga tão claramente o DNA do meu pai, né? As coisas que fez com que a Jato fosse do jeito que ela é, o jeito dela funcionar, o jeito de ela relacionar com as pessoas, né? Isso vem tudo do meu pai, né? É impressionante, não é? Como esse DNA ela vem passando através das gerações, né? E é tão valioso a gente ter entendido o valor de tudo isso até agora, viu? É muito, muito, muito bom mesmo. Muito bem. E me diga uma coisa, quando entra o senhor nesse processo todo da família, principalmente nos negócios? Eu sendo o filho mais novo, né? Eu entrei na empresa lá no começo dos anos 80 e eu acabei vamos dizer, encontrando o meu lugar dentro da empresa quando nós começamos a tratar de uma temática muito difícil na empresa familiar, que é como que a gente mantém a empresa ao longo das gerações, né? É conhecido que empresa familiar tem um ciclo curto. Diz assim que um ditado diz assim: pai rico, filho nobre e neto pobre. Isso mostra de certa forma que o ciclo de uma empresa familiar quase nunca chega até a terceira geração, que são a geração dos netos, né? Na pesquisa, vamos dizer, global, menos de 10% das empresas que começou com os avós, vai para os pais, chegam aos filhos. Menos de 10% conseguem chegar até os filhos, né? Então, isso é um drama para a economia, no modo geral, não é? E esse é um tema muito importante, é um tema que nós gostamos de compartilhar, porque nós vivenciamos essa experiência de atravessar tempos difíceis de transição, não é? Geracional, mas, de fato, a Jato acabou conseguindo vencer as dificuldades, os obstáculos, né? Não foi fácil, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar e hoje nós temos a terceira geração já liderando o Grupo Jato, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Muito feliz. Então, acho que essa é uma das coisas importantíssimas, né? A gente olha negócios, olha um monte de atividades, mas muitas vezes a gente esquece do processo sucessório. E o processo sucessório ele é importante porque é a continuidade, e continuidade das coisas que o pai começou é muito, muito importante, muito relevante, não é? E eu vejo assim com muita preocupação que muitas famílias não vão conseguir fazer essa travessia, né? E isso a gente tem compartilhado porque empresa familiar é coisa fantástica. É muito, muito importante, mas não é fácil, né? Essa acho que é um ponto importante. Certo, o senhor falou em travessia e perpetuação. Se o senhor tivesse do alto da experiência do senhor, nas palestras pelo
pelo Brasil inteiro, as palestras aqui também para os cooperados da Coamo, do Comitê Educativo. Qual é o segredo? Quais são essas principais dicas? Como é que se prepara para isso? A grande questão, muitas vezes na transição, é que a gente não se prepara, né? E as pessoas, no modo geral, vão achando que quando chegar a hora vai virar a chave e vai dar tudo certo, mas não é bem assim, não é? Tem que ter um preparo, tem que ter um entendimento. Eu falo que o grande problema para as empresas familiares é o desconhecimento do processo sucessório. Se as pessoas não entendem o processo sucessório, as dificuldades, os preparativos que tem que ser feito, não é? As pessoas acabam deixando isso para a última hora e de última hora não vai dar certo, não é? Então, assim, é muito importante que as pessoas comecem a entender, comecem a conversar, não é? E basicamente, o grande problema de transição entre gerações é a comunicação, é relacionamento, não é? É tratar as questões, entender, resolver os problemas, os conflitos que existem em toda a família, né? Conflito não é coisa ruim, conflito existe, não é, em toda a relação, mas como que nós vamos alinhando e encontrando caminhos para a gente dar sequência, né? Através das gerações. Então, eu acho que a grande questão é como que nós construímos basicamente um processo, né, de transição. Eu posso afirmar assim que se as pessoas se preparam para a transição, a chance de sucesso é bastante alta. Se as pessoas não se preparam para a transição, para sucessões futuras, a chance é muito baixa de sobrevivência, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante e tem caminho, não é que é desastroso, não. Não é desastroso para a maior parte das empresas que se preparam, não é? Mas pode ser desastroso para aquelas que não se preparam. Perfeito. Então, se não houver essa preparação, o que pode acontecer é que, de repente, essas famílias, principalmente na área agrícola, elas podem deixar de ser proprietárias rurais, né? De empresários rurais, né? E no campo rural, né, o que acontece, a gente observa, né, bastante, que quando há um conflito que não se consegue conciliar, então, normalmente, às vezes, o pai divide a propriedade em vários pedaços, né, e dá para os filhos, mas isso é um caminho muito ruim, porque a gente tem que saber também, não é, que vocação não é para todo mundo, né? Ser um agricultor não é a vocação para todos, né? Pode ser que dentro de uma família tenha um ou dois que tenha vocação para isso e os outros não têm, né? Mas o fato de conseguir trabalhar junto e manter a família unida, não é? E conseguir conciliar tudo isso, eu acho que é um caminho muito bom, né? Um caminho excelente. Seu Jorge, fala para mim um pouquinho, o senhor esteve visitando a Coamo, inclusive recebeu várias homenagens, uma delas o senhor, em representação, reconhecimento a toda essa parceria com a família Jacto, com a família Nishimura, o senhor inclusive plantou uma árvore na fazenda experimental. Como é que foi isso para o senhor? Eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu tenho falado na nossa empresa também, não é? A empresa cresce, não é? E a tendência da empresa ao crescer é perder a sua alma, perder a sua identidade, né? E estar aqui na Coamo foi algo fabuloso, fantástico, porque a Coamo cresceu tanto, né? Hoje eu vi o gigantismo, né, de que se transformou a Coamo, mas uma das coisas que eu percebi, o calor humano está presente, o carinho, o relacionamento, não é tão próximo, mesmo quando a empresa já cresceu, a gente consegue capturar essas coisas, né, que normalmente numa empresa que cresce muito, vai se gerando um esfriamento nas relações, né, o distanciamento, mas aqui o que eu encontrei é a hospitalidade, o acolhimento do pessoal da Coamo é fantástico em qualquer lugar, com qualquer pessoa que a gente está relacionando na Coamo, a gente enxerga aquela sensação de que a gente está sendo bem-vindo, a gente sente o carinho das pessoas, né? Então, eu queria dizer assim que depois de algum tempo, chegando aqui na Coamo, eu consegui enxergar o mesmo calor humano que era dado, quem sabe até no tempo do meu pai, né, dos meus irmãos mais velhos. Eu sinto o mesmo sentimento, o mesmo calor humano daquela empresa Coamo que era pequena no passado,
bem menor do que é hoje, não é? Mas isso é fantástico. Eu falo, as empresas, o grande desafio, né, é de manter a empresa com alma, né? E a Coamo está de parabéns, está conseguindo manter uma empresa com alma, mesmo tendo crescido tanto, né? Isso é admirável, eu queria dizer. Estou muito feliz, né, de ter recebido, nós termos recebido a homenagem, de plantar uma árvore, né, de ter compartilhado lá um jantar gostoso, carneiro no buraco, né? Prato típico. Bem tradicional daqui. Olha, eu digo assim que esse dia vai ficar na minha memória como uma memória inesquecível. Vai ficar lá, não vou esquecer esse momento porque foi maravilhoso demais, né? Estar junto com vocês aqui. Certo. Seu Jorge, e essa parceria? A Jacto 76 anos, a Coamo 54 anos, e praticamente desde o início da Coamo existe essa parceria, boa para os dois lados, e quem ganha com isso são os nossos cooperados. Como é que o senhor define essa parceria? Olha, eu acho que teve momentos no passado, né, bem no início dessas relações, algo que nos levou a um outro nível de relacionamento, né? Passamos a ser simplesmente negócios, né? E passamos a sonhar e acreditar em coisas que estão num nível muito mais profundo, não é? O lado da parceria, o lado da amizade, não é? O lado do respeito. Eu creio que essas coisas foram plantadas muitos anos atrás e ela vem sendo cultivada, não é? Ela foi plantada, não é? Pelo meu pai e o seu Haroldo Galassini, né? Lá no passado, vem sendo cultivada ao longo do tempo, não é? E a gente percebe que essa coisa está viva. E isso nos enche de alegria, né, e de esperança realmente com relação ao futuro, porque relações fortes, né, são coisas importantes para qualquer organização. Relacionamento é que estabelece mesmo como que nós vamos evoluir em direção ao futuro, né, de uma forma diferenciada, vamos dizer, né. Eu creio que a história da Jacto e a Coamo é uma história diferenciada e a gente quer que isso continue ao longo da história, porque todo mundo ganha com isso, não é? Muito bem. Do seu Sunji Nishimura, desde os primeiros momentos dos cafezais, a hoje uma produção agrícola sustentável, e a Jacto com esse pioneirismo e esse foco na evolução e tecnologia. Qual é o momento da Jacto para os produtores brasileiros nesse momento com relação à inovação e tecnologia? Pois é, a gente vê a história do Brasil, né? A Jacto e a Coamo também. Se a gente estudar a história da Coamo, a história da Jacto, a gente vai entender a história da agricultura brasileira moderna, né? Acho que a gente vai entender. E é uma coisa assim impressionante como o Brasil evoluiu, né, em pouco tempo. E a Jacto não foi diferente, não é? A Jacto tem uma pegada muito na área de inovação. Nós temos um dos nossos valores é espírito inovador, né? Essa é uma coisa que nós capturamos lá do DNA do meu pai, logo no começo, mas isso era tão verdadeiro que isso transformou num valor. Quer dizer, isso alguma coisa que nós temos que perseguir ao longo para o futuro, para que a gente tenha sucesso, não é? Então a inovação está muito presente, o investimento que nós temos feito em inovação realmente é um valor significativo, né? E tudo isso pensando não só por causa da inovação em si, mas o quanto que isso pode se traduzir em benefício para os nossos consumidores, os agricultores no nosso caso, né? Tudo isso é feito para fazer com que os nossos agricultores sejam mais competitivos, né? Tenham melhor resultado, melhor eficiência. Eu acho que sempre a gente pensa no desenvolvimento das nossas máquinas, não é? Sempre pensando como nós podemos agregar valor realmente para o nosso cliente final, que é o agricultor. Muito bem, para terminar, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor, fazendo parte da diretoria e do Conselho de Administração da Jacto, o senhor experimentou e conheceu o Memorial Coamo. O que lhe pareceu? Olha, para falar a verdade, acho que eu nunca conheci um memorial tão fantástico quanto o que eu vi aqui na Coamo, não é? É moderno, interativo, não é? E transmite a mensagem muito importante. Eu acho que qualquer museu, memorial, ela tem que trazer
a memória e o entendimento, né? E a emoção do desenvolvimento da vida da organização. Olha, vocês estão de parabéns, eu acho que é um memorial, talvez para mim é um memorial assim, que mais eu interagi, aprofundei e consegui vivenciar, né, um pouco daqueles tempos antigos e também vivenciar os tempos futuros, né? Então, parabéns, viu? Eu acho que esse museu é uma referência para mim hoje dos museus que eu conheço por aí. Muito bem, Sr. Jorge Nishimura, diretor da Jacto, parceiro da Coamo, nesses 54 anos, aqui no nosso Momento Coamo. A gente deseja tudo de bom para você e a gente volta no próximo programa. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá!